Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Sumi um pouco, né? Deus sabe por quê. Mas, louvado seja o nome santo de Deus, eu estou bem. Pessoal, eu vou ler com vocês um pedacinho de. Está escrito em Êxodo, no capítulo 15. Eu vou ler com vocês, pessoal, um pedacinho deixa eu pôr um pedacinho do. Fala assim, as águas de Mara. Está escrito em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22, está escrito assim, as águas de Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O que esse capítulo nos revela, nos mostra, né? O poder de Deus não tem comparação. As águas de Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, mas Moisés era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de fé, né? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então Moisés, sendo um homem de Deus, clamou ao Senhor, porque o povo estava contra Moisés, porque a água era amarga, e Deus mostrou para Moisés que tinha ali uma árvore, e que Moisés lançasse sobre as águas aquela árvore, para que as águas pudessem tornar-se doces e o povo tomar daquelas águas. Então Moisés obedeceu ao nosso Deus e lançou aquela árvore sobre as águas, e o povo puderam beber daquelas águas
que se tornaram doces através de uma árvore. Deus não faz nada em vão nessa vida. A árvore, Deus não faz nada em vão. Uma árvore tornou a água doce. A fé de Moisés fez com que A fé de Moisés fez com que o nosso grande Deus vivo mostrou para o povo que ele é o Deus do impossível. Porque de uma água amarga, uma árvore tornou-se aquela água doce. Porque até uma árvore obedece ao mandado do nosso Deus. Então, aquele que é firme na rocha de Jesus Cristo, mesmo que esteja em apuro, mesmo que todos estão contra ele, mas Deus não está. E aqui está escrito ainda assim, ó. Ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces, né? Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, se nós ouvirmos atento o estatuto do nosso Deus, guardar no nosso coração, fizer a vontade do nosso Deus vivo, se nós caminharmos ao lado do nosso Deus vivo, ele faz de tudo para nós, como ele fez com essas águas. Tornou essas águas amargas em águas doces, para que o povo pudesse beber. Porque um servo de Deus estava em apuro, e era Moisés. Estava em apuro por quê? Porque o povo estava contra ele, porque a água não era doce, era amarga. Então Moisés clamou ao nosso Deus, e o nosso Deus foi ao encontro de Moisés. Isso quer dizer o quê? Que a obediência de Moisés, que Moisés guardou estatutos, guardou as ordenâncias, guardou tudo aquilo que o nosso Deus mandou, andou em retidão, não deixou se abalar por aquele momento, a qual o povo estava contra ele, mas confiou que se ele falasse diretamente com o nosso Deus vivo, Deus ia responder ele. E como Deus respondeu. E tornou-se aquela água doce através de uma árvore. Deus não faz nada em vão nesse mundo. Nenhum mato que nasce, nenhuma terra é em vão. Nada nesse mundo é em vão, porque através de uma árvore, aquela água de mara que era amarga se tornou doce. Então aqui está ensinando para nós que se nós entrarmos em contato com o nosso Deus, se nós guardarmos os estatutos do nosso Deus, as ordenanças do nosso Deus, se nós tivermos fé, mesmo que for pouquinha, nada pode contra nós. O mal não vence aquele que serve ao nosso Deus. O mal não vence o ungido de Deus. Ninguém fica contra um ungido de Deus. Como Deus mostrou para aquele povo que ele ouviu Moisés e fez daquela água
amarga uma água doce, Ele pode fazer tudo em nossa vida. O que falta em nós, muitas das vezes, é nos achegarmos a Deus. Aí muita gente fala, aquele tempo era diferente, aquele tempo era diferente, aquele tempo não era diferente, tinha tudo o que tem hoje. Muita gente contra os servos de Deus, muita gente a favor, mas tinha o quê? Os servos de Deus que clamavam o nosso Deus em toda a hora, seja na bonância, seja na aflição. Então, naquele tempo tinha tudo que tem hoje, porém tinha os servos de Deus que não largavam de Deus por nada, que guardavam estatutos do nosso Deus, que confiavam no nosso Deus, que a única direção que tinham em suas vidas era o nosso Deus, a única confiança que eles tinham não era no homem, mas era em Deus, que Deus ia prover tudo, que Deus faria tudo por eles. Mas eles caminhavam lado a lado com Deus, eles eram homens e mulheres de oração. Eles deixavam as suas vidas para servir ao nosso Deus, o seu querer para servir o nosso Deus. A vida deles era em comunhão com o nosso Deus. Eles tinham a vida material, mas eles tinham uma vida espiritual com o nosso Deus que não se compara com a vida que nós levamos hoje, porque nós levamos hoje uma vida de aflição, uma vida que às vezes nós achamos que Deus não fará por nós aquilo que nós precisamos. Aí nós estamos errando, porque tudo que havia no passado, no tempo de Moisés, há hoje, porque o Deus é o mesmo, um Deus que Moisés confiava, é o mesmo Deus que nós confiamos. Ele faz o amargo virar doce, ele faz aquilo que você acha impossível. Ele trabalha na nossa vida de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que ele vai mostrar para nós o porquê ele trabalhou daquela forma. Então, a importância de nós estarmos em contato com Deus, em contato com a Bíblia, com a oração, mesmo que você ore pouco, mesmo que você leia a Bíblia pouco, você precisa ler, nós precisamos ler, nós precisamos estudar a Bíblia. As águas de Mara, está escrito em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 23 até o versículo 27. Eu nunca li sobre essa parte. Ontem eu lendo a Bíblia, eu li. As águas de Mara eram amargas, mas por causa de Moisés, um servo de Deus, Deus tornou aquelas águas doces para que o povo pudesse beber, porque o povo estava contra Moisés. E Deus mostrou para Moisés que tinha que lançar aquela árvore sobre as águas para que as águas ficassem doces. Então, é isso. Não há nada que o nosso Deus não faça por nós. Hoje nós podemos chorar, mas amanhã Deus vai mostrar para nós o porquê o choro de hoje. É a confiança que nós temos que ter no nosso Deus, mesmo que a nossa fé seja como um grãozinho de mostarda.
Então, vamos continuar firme na graça de Jesus Cristo. Vamos confiar em Jesus Cristo, porque tudo Ele fará por nós. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês.